Bom dia, hoje 27 de maio de 2026. Hoje seria aniversário do saudoso Luiz Armando Fará, meu pai que morreu tão novinho, de 45 para 2026, estaria fazendo 81 anos o Farazinho. E hoje também fazem 32 anos que Maria Antonieta me atura. Eu sempre falo que eu tenho um papel importantíssimo na, na santificação da Maria Antonieta, né? Porque ela exercita paciência e tal comigo todo dia. Mas um beijo no seu coração, amor. Cada dia tem sido melhor estar junto com você. Bom, vocês sabem, né, que os nossos estudos aqui, eles partem de vivência e de parte prática, né? Esses dias tinham alguém falando que não interessava o que acontecia na vida da gente, né? Quando você fala da palavra, mas eu discordo. E eu acho que o que eu tenho para ensinar é o que está na palavra de Deus. E o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que deu errado na minha vida, né? Já falei para vocês assim, tem um buraco ali no meio daquela rua e eu caí nele. Certa feita. Como eu não sou burro, eu não caio mais. Mas eu acho legal eu explicar para as pessoas, olha, cuidado naquela rua ali porque tem um buraco. Quem quiser ouvir vai desviar desse buraco e não vai cair como eu caí. Agora, quem não quiser também vai cair no buraco e depois, quem sabe, aprende, né? E tem uns que ficam repetidamente caindo nesse mesmo buraco, que não aprende. Mas é isso aí. Então, Maria Antonieta estava falando a respeito de uma colega dela da academia, que faz exercício e cuida da saúde e tal, e ela é profissional da área. E a Antonieta falou, aquela moça é uma propaganda dela mesma, né? E isso me chamou a atenção, porque a Bíblia nos fala claramente a respeito disso, né? Ninguém é obrigado, gente, a fazer vídeo, a fazer célula em casa, a ficar ensinando a palavra de Deus, tá? Ninguém é obrigado a fazer isso. A gente tem que dar testemunho e falar de Jesus para as pessoas, né? Mas esse lance assim de falar para muita gente e estar ensinando é para quem quiser, né? Tem que ser feito de graça, a meu ver, porque de graça recebeste, de graça dai, né? Se você cobra para isso, ganha salário para isso, você já está recebendo sua recompensa aqui. Não vai ter nada para receber no céu. Ah, mas eu atendi tanta gente, orei com tanta gente e tal e coisa. Dediquei minha vida ao Senhor. Não, você dedicou tua vida ao teu salário, filho. Uma igreja é um povo que levava do trabalho deles para você ter conforto e comprar comida para tua casa. Você não tem nada no céu para receber, tá? Então, a questão dos frutos nós já falamos, né? Nós vamos falar do exemplo. Então, eu sou advogado. Muito bem. Se eu tiver uma vida completamente desorganizada, que testemunho que eu dou da minha profissão? Quem vem aqui para procurar um advogado que tenha a vida mais desorganizada que aquele que precisa do advogado? Não é assim? A não ser que eu seja um sujeito desses que faz acordo com político, acordo no judiciário lá em cima e tal, influência, acordo com bandidos e daí vive de um outro jeito. Mas aí é outro tipo de profissional, né? Eu falo advogado mesmo, né? Que defende os outros. Que orienta para organizar as vidas. Eu sou especialista em mercado financeiro, tá? Agora, se eu tiver quebrado devendo para todo mundo, que testemunho que eu dou, né? Eu sou sinófilo, como vocês sabem. Eu tenho 4 cachorros hoje, eu sou doente por causa deles, né? Um mais bonito que o outro, um mais esperto que o outro, um mais bem cuidado que o outro, como vocês podem ver, né? E eu sou pastor. Então, como que são meus filhos? Como que minha mulher anda? Os olhinhos da minha mulher andam brilhando? Eu devo na cidade? Eu ando fazendo confusão e tomando as coisas dos outros do dia? Bom, a palavra do Senhor diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 11, diz assim, manda essas coisas e ensina-as. Virtudes, gente. Já leu uma coisa para vocês. Ninguém despreze tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza.
Agora vejam que interessante, eu vou me permitir ler o comentário do escritor do rodapé da Bíblia Pentecostal aqui. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico, padre, pastor, sei lá, é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem, ideal, padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza, de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. Tinha um bispo da Universal que apresentava um programa lá e eu me implicava muito com aquele cara, porque o programa começava com a Ferrari, com iate, com Rolex, tal coisa lá, né? Então, mas esse cara adulterou com uma irmã da igreja e daí deu a maior briga lá, porque o cara queria continuar o programa, ele queria continuar ministrando, queria continuar sendo bispo. Daí o pessoal chegou para ele e falou assim: viu, filho, você vai para disciplina agora, você não vai aqui. Então, assim, nós temos estelionatários na política, temos estelionatários no meio dos advogados, dos corretores de imóveis, dos médicos, né? Lembra lá em Curitiba aquela vez que deu problema? Que os caras fizeram um dedinho de silicone, os colegas iam lá e batiam o ponto dos outros com o dedinho de silicone. Meu, tem tudo, né? Tem em toda parte, tem estelionatários, né? E gente que abusa dos outros, abusa da autoridade e usa da profissão para se aproveitar dos outros, né? Então, o meio eclesiástico não é diferente, né? Não é diferente. Então, percebam uma coisa, que nós todos vamos dar contas para Deus de tudo aquilo que a gente fez com os dons que a gente recebeu, tá? Tipo, hoje eu saí de casa, tá um sol maravilhoso, sabe? Me permitiu olhar para o sol assim e dizer: puxa, que bom, né? Já cansei um pouquinho daqueles dias de chuva ali, frio, hoje deu uma folga. Viu? Deus fez o sol, glória a Deus pelo sol de hoje, né? E nós recebemos várias coisas de Deus a todos os dias. Você está me ouvindo aí porque teus ouvidos funcionam, você não é surdo. Você está me vendo porque teus olhos funcionam, você não é cego. E ainda eu me permito dizer que você tem um dinheirinho, porque você tem internet e tudo mais. Então, nós tomamos um bom café hoje de manhã, nós temos os nossos trabalhos, estamos aí seguindo nossa vida. Muitos têm filhos, alguns têm netos, outros têm bisnetos. E nós temos que dar exemplo para as outras pessoas e para a sociedade. Eu me lembro de um dia onde eu estava na frente do Belém, lá acho que estava, não me lembro se eu fui buscar Antonieta ou que é o colégio aqui em Guarapuava, e tinha um sujeito aqui de Guarapuava que era confuso, barbaridade. O cara usava droga, fazia confusão, e o pai dele tinha dado um cara para ele que chamava Pointer, era o que havia de mais bonito na época. E ele buscando a namorada dele na frente do Belém, e fumando e tal, e usava droga. E eu comecei a pensar naquilo, falei: putz, e os piá ali, o que os piá querem da vida? Os piá querem ser trabalhadores, ir atrás, estudar, ralar na vida, serem homens? Ou querem ficar andando de carrão e saindo com as meninas e se vestindo bem? E aquilo foi um problema. Porque aquele exemplo era um exemplo muito complicado, era um péssimo exemplo. Que é que nem o exemplo dos piá nas favelas do Rio. Eles querem seguir o exemplo do cara que está trabalhando lá e ralando para conseguir um lugar na vida? Ou do traficante que está ganhando dinheiro e mora numa casa enorme e sai com as meninas e tem carrão e tal, e poder? Os políticos que nos roubam dia após dia, vivem luxuosamente. Você vai vendo os exemplos, né? Você vai vendo os exemplos que vêm de cima e os exemplos que vêm de família, que vêm das igrejas, né? Os caras estão tudo na igreja lá tentando aprender a palavra de Deus, tem um pastor, um padre que se aproveita deles e que é corrupto. Isso é contra a palavra de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Aqui ele está falando para discípulos na igreja, mas isso se aplica na sociedade. A responsabilidade que nós temos com os jovens, né? Com os jovens advogados. Teve bastante gente que fez estágio aqui comigo no escritório, né? Eu nunca menti, nunca mostrei desonestidade para ninguém. Com os filhos, né? Eles têm que olhar e têm que ver as nossas deficiências. Se você manca, seu filho tem que saber que você manca, para te ajudar quando estiver mancando. Não para fingir para ele que você é perfeito e um dia ele descobrir que você manca e ter uma baita de uma decepção. Pense nisso. Nós temos que deixar um legado, e o legado maior é o nosso testemunho, o nosso exemplo. Temos que caprichar nisso. Amém? Pai,
Eu te agradeço pela tua palavra que cada dia nos ensina e cada dia ilustra um panorama para nós, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor pretende para as nossas vidas. Muito obrigado por nos ensinar. Eu peço que o Senhor esteja abençoando minha vida, a vida do meu irmão que está me ouvindo, a família dele, os negócios, o trabalho, tudo que a gente colocar à mão, que seja bem sucedido por causa da tua graça, não por causa das nossas habilidades. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a tua palavra, a semear coisas boas para o futuro e a sermos um bom exemplo na sociedade onde nós vivemos, no nosso trabalho e na nossa família, para que todos aqueles olhem e vejam que nós nos esforçamos para te servir e para seguir teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado e curte esse sol maravilhoso de hoje.